Boa noite a todas e todos. É com grande alegria que eu estou aqui novamente nesse nosso penúltimo episódio, nossa penúltima aula, e recebendo aqui a professora Laura Murray. Com grande alegria, né? Com que nós nos encontramos ano passado, na nossa disciplina. Foi muito bom, foi um encontro maravilhoso e a gente tem a grande satisfação de recebê-la aqui novamente. Eu vou passar para vocês um mini, a gente pode dizer isso, um mini currículo da professora Laura. Ela é antropóloga e é professora adjunta do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas de Direitos Humanos da UFRJ, é graduada em Ciências Políticas e Estudos de Gênero, tem um mestrado em Saúde Internacional e doutorado em Antropologia Médica, faz parte do coletivo Puta da Vida, Rede Brasileira de Prostitutas, pesquisadora do Observatório da Prostituição, coordena o LAPESP, Laboratório de Pesquisa sobre Sexualidade, Política e Imagem, documentarista, é diretora, é cinegrafista do documentário Um Beijo para Gabriela e da exibição do audiovisual O que Você Não Vê, a prostituição vista por nós mesmos. Professora, eu agradeço a todos e todas que estão aqui presentes, né, mais uma vez, e você particularmente por estar aqui conosco. Eu sei que vai ser uma noite maravilhosa, como vem sendo sempre. Né? A palavra é sua, seja bem-vinda. Super obrigada, né? Boa noite a todos. Eu que agradeço muito o convite de voltar, de estar com vocês. Foi uma experiência muito boa, uma troca riquíssima no ano passado. Então, estou feliz aqui de voltar hoje com um tema parecido do ano passado, embora eu tenha, né, ampliado algumas coisas, né, atualizado também outras. E eu quero, assim, reforçar o quanto que eu gostaria de ter um diálogo, né? Eu sei que tem pessoas aqui, vocês já vêm tendo aulas muito, né, muito ricas sobre diversos temas, eu dei uma olhada em alguns, né, para te preparar e pensar sobre essa, então eu espero que contribui, né, para a discussão maior que vocês vêm tendo aqui nesse espaço. E quero reforçar que vou pausar, eu organizei um pouco a partir desse lugar de onde que eu venho, né, da antropologia, para pensar essas questões. Eu entendo que é um grupo bastante interdisciplinar. Eu organizei uma aula pensando esses 4 temas juntos, né, que já são, enfim, são temas para uma disciplina inteira, né, um semestre inteiro de aprofundamento. Então, vou trazer algumas das coisas, uma pincelada das questões que eu acho mais fundamentais e importantes dentro dialoga, pelo que eu entendo também com esse curso de extensão. Então, os objetivos da aula hoje principalmente abordar as interseções entre a saúde, gênero, sexualidade e direitos humanos a partir dessa perspectiva antropológica, né? E eu venho também, gosto de, né, explicar também um pouco de onde eu venho, espero ter um sotaque que me entrega, mas eu nasci nos Estados Unidos, e eu tenho uma formação bastante interdisciplinar. Eu fui formada nos Estados Unidos na área de ciências políticas, estudos de gênero, tenho um mestrado em saúde pública e doutorado na antropologia médica. Então, eu chego também, né, aqui no Brasil, estou aqui desde 2005, trabalhando muito nessa área da saúde, especialmente na prevenção de HIV/AIDS e junto muito com o movimento de prostitutas. Então, minha trajetória atravessa muito, né, esses 4 temas, tanto da perspectiva de pesquisa e acadêmica, como também atividades, né, como o ativismo, meu engajamento com os movimentos sociais, e também a partir dos meus trabalhos, que a Maria do Céu mencionou, audiovisuais, né, de documentário e com fotografia e projetos participativos. E no final, se alguém quiser, enfim, eu posso falar um pouco mais sobre essas questões, mas eu queria também dar um pouco uma introdução, né, de onde que eu venho, de algo que foi formada academicamente nos Estados Unidos, mas todos os meus campos de pesquisa, tanto do mestrado como do doutorado, foram aqui no Brasil. Então, eu também tenho, desde 2005, que estou no Brasil, realizando pesquisas e participando de diversos, junto com várias ONGs, atividades de prevenção de HIV, e também junto com o movimento de prostitutas. Então, vou trazer exemplos um pouco dessa trajetória toda para a aula aqui hoje.
E um ponto que tem atravessado muito essa trajetória, né, tanto de pesquisa como no campo do ativismo, tem sido a questão do estigma e também as desigualdades sociais, né? Então, hoje, né, espero também discutir, repassar para vocês sobre como, né, o estigma e desigualdades sociais operam para estruturar debates públicos e as respostas governamentais em torno de epidemias como a HIV, o Zika vírus e o Covid-19. E nesses dois objetivos, né, vamos aprofundar as dimensões relacionais, sociais, culturais e morais dos direitos sexuais e reprodutivos, e também discutir a importância dos movimentos sociais na construção de políticas públicas, sobretudo de saúde sexual e de justiça reprodutiva. E eu vou falar um pouco também durante a aula há uma diferença, né, entre direitos reprodutivos e justiça reprodutiva. Então, vai ter, espero trazer também alguns termos e conceitos e teorias para vocês. Então, para começar, o que seria exatamente essa perspectiva antropológica, né, sobre a saúde? É interessante, por isso até destaco minha formação, porque tem uma diferença também entre a minha formação em antropologia médica e antropologia médica crítica dos Estados Unidos e o campo da antropologia da saúde no Brasil. E eu me considero uma pessoa meio híbrida, né, nesse sentido, por ser alguém formada na antropologia médica, mas também com um diálogo, né, e morando, interagindo aqui no Brasil já há bastante tempo também. Mas o que é essa perspectiva, né? Principalmente é para pensar sobre as dimensões políticas, psicológicas, sociais, econômicas e culturais da doença, né? Então, a ideia é levar um olhar mais politizado e crítico para a biomedicina. E nos Estados Unidos, esse desenvolvimento do campo da antropologia médica e antropologia médica crítica foi profundamente influenciado pelo marxismo, ou as teorias do Michel Foucault, que vou discutir um pouco aqui, e a ideia da economia política da saúde, ou seja, o quanto pensar na saúde como uma questão determinada, né, totalmente socialmente, e também muito engajado num debate crítica sobre desigualdades sociais e sobre como as questões de economia, sobre como questões sociais e sobre questões políticas, sobretudo essas estruturas, né, macro, né, nesse sentido, influencia na saúde. Então, é uma perspectiva, eu diria, uma diferença, assim, eu diria, maior entre a antropologia médica crítica, que é onde vem mais a minha formação em antropologia da saúde, é que a antropologia médica crítica dos Estados Unidos está nesse foco um pouco mais nessas estruturas sociais, políticas e econômicas, enquanto a antropologia da saúde no Brasil tem focado muito mais em aspectos simbólicos do corpo, né? Então, é mais influenciado por antropólogos como Marcel Mauss, a Mary Douglas, o Clifford Geertz, o Roberto da Mata, Viveiras de Castro, o Luiz Fernando Duarte, e pensando mais sobre o corpo como um paradigma central para a compreensão das sociedades, né? Então, a antropologia da saúde no Brasil vai partir mais a partir do lugar do corpo, enquanto a antropologia médica dos Estados Unidos vai partir mais sobre essas dimensões mais estruturais, né? Políticas, econômicas e sociais. Mas ambos, né, se convergem, vamos dizer assim, sobre essa ideia de pensar sobre a construção social e relacional da saúde, né? Então, especialmente aqui no Brasil, como tem né, essa frase do Langdon, se trata de um deslocamento do olhar sobre o corpo das ciências médicas para um olhar sobre a construção social e relacional do corpo, e para as diversas formas através das quais os sistemas terapêuticos são acionados para produzir saberes sobre processos de saúde e doença. Então, o que seria exatamente essa ideia de processos de saúde e doença, né? Quando a gente fala sobre isso, às vezes a gente pensa saúde como uma questão, né? Ou você está saudável ou você está doente, né? Com um estados, né, de uma forma um pouco mais cartesiana, vamos dizer assim. Mas quando pensamos mais sobre essas ideias de saúde e doença, como se fosse um processo mesmo, né? E pensando neles como fenômenos sociais
onde o biológico está totalmente articulado com o cultural, né? Então, é de mudar um pouco de uma ideia de pensar a saúde, né, ou a doença como uma questão biológica, um resultado de um exame, uma coisa exclusivamente desse campo da biomedicina, e mais pensar sobre saúde e doença como processos dinâmicos e relacionais, né? Então, assim, eu trouxe aqui uma frase da Langdon, onde ela vai falar que a doença não é um evento primariamente biológico, mas é concebido em primeiro lugar como um processo vivido, cujo significado é elaborado através dos contextos culturais e sociais, e em segundo lugar como um evento biológico. A doença não é um estado estático, mas um processo de interação que requer interpretação e ação no meio sociocultural, o que implica uma negociação de significados na busca de uma cura. Então, quando a gente parte dessa perspectiva, né, de pensar sobre saúde e doença mais como fenômenos sociais e culturais, isso também vai ampliar assim, múltiplas perspectivas, tanto no sentido do diagnóstico, como no sentido do tratamento, né? Então, por isso que eu queria trazer também um pouco esse olhar aqui, que eu acho que, assim, pelo que eu entendo, todo, né, o curso de extensão está trabalhando muito, né, a partir dessas ideias do relacional, do social, do político, e isso é muito consistente com esse campo da antropologia da saúde, né, que vem também trabalhando muito a partir dessa perspectiva. Então, dentro desse, né, mundo, quais que têm sido alguns dos conceitos que têm sido importantes, né, para entender essas intersecções, né? Então, dentro desse campo maior de pensar sobre a saúde e doença como um processo, né? E esses como processos também relacionais, sociais e culturais, tem alguns conceitos que têm sido bastante mobilizados quando a gente vai falar especificamente sobre esse campo do gênero, sexualidade e direitos. E eles, né, seriam assim, dentro né, tem muitos, mas hoje eu vou focar nessas 6 aqui, que é o do biopoder, a violência estrutural, a teoria da reprodução social, o estigma, direitos sexuais e justiça reprodutiva. Então, e isso que eu falei um pouco no início da aula, que a ideia é para... Eu vou apresentando os conceitos e depois de apresentar alguns, eu vou parar também, caso tiver dúvidas, enfim, alguma coisa que gostaria que eu voltasse e explicasse um pouco melhor, que também não quero ir muito rápido, né, estar ciente também do tempo. Então, começando com o conceito do biopoder, que vem do filósofo francês, o Michel Foucault, imagino, né, uma pessoa bastante conhecida em todos, né, em vários campos, especialmente das ciências sociais e também dentro da medicina. E esse conceito do biopoder do Michel Foucault é, assim, reduzindo, né, aqui também, mas para trazer para vocês o que eu acho que é a essência importante para pensar, quando a gente vai pensar sobre esses conceitos, dessa relação entre a saúde, gênero, sexualidade e direitos humanos, é de pensar sobre o corpo, né, o biopoder, como pensar o corpo como locus de controle do indivíduo e a população, né? Então, voltando um pouco o que eu estava falando no início da aula, parti muito dessa perspectiva de pensar no corpo com uma centralidade, né? Para pensar essas questões. E para entender o conceito do biopoder, é fundamental primeiro entender sobre o conceito do Foucault do poder, que é distinto, né, de alguns outros, né, formas talvez mais gramscianos, por exemplo, de pensar sobre poder. Porque para Foucault, o poder é produtivo e relacional, né? Então, é algo que é produzido a partir das relações. Não, o poder não é uma coisa que pode ser possuída, né? Então, não é uma coisa que algumas pessoas podem ter e outras pessoas não podem ter. Algumas pessoas podem ter mais que outras pessoas, mas não é... A ideia é que o poder funciona por meio de redes de mecanismos, forças e dispositivos que vão atravessar todas as relações, né? Então, isso é muito fundamental para entender o conceito do biopoder, né? Então, o Foucault está falando sobre o poder em si
como algo que está operando em diversos campos, através mesmo, né, como de micropolíticas. E no livro da História da Sexualidade, ele vai argumentar que, começando no século XVII, houve uma mudança, né, histórica em como o poder opera dentro da sociedade. E nesse momento, o poder vai deixar de ser algo que estava sendo exercido como um direito de morte e passar a ser para pensar mais sobre um direito de vida, né? Ou seja, de pensar na vida da população. Que ele argumenta que até esse momento, né, o soberano estava mais, ele até usa esse exemplo, né, que estava exercendo um poder mais através de uma espada, né, então era uma questão do direito de deixar, de matar ou deixar viver, mas não era um interesse em pensar em uma população, né, ou seja, nessa ideia, vai nascer nesse momento, por exemplo, outras formas de ciência, como a demografia, né, então, para entender a população, né? Então, e essa ideia de um controle sobre a vida das pessoas. E nesse momento, então, a população vai nascer como um problema, o que eles chamam um problema econômico e político, que vai ter que ser regulamentado, administrado e gerenciado pelo Estado, né? Ou seja, a partir de agora, o biopoder vai ser definido no que ele vai definir como 2 polos, e esses polos vão pensar tanto em um poder que vai regulamentar o corpo como uma máquina, ou seja, é importante de manter as pessoas saudáveis, para as pessoas poderem participar em sistemas de produção, ou seja, do capitalismo, como também regulamentar a população. Então, nesse momento é que vai nascer, né, essas outras instituições, por exemplo, da saúde pública, da medicina, os exércitos, escolas, a família, são diversas instituições que vão operar em conjunto para regulamentar a população. Então, por isso Foucault também tem o conceito de governabilidade, que é a ideia de que a população está controlada pela forma que diversas instituições vão operar em conjunto para regulamentar a população. Então, as políticas da família, da escola, do exército, né? Todos formam parte de um sistema, tá? E que também vão ser utilizadas para sustentar sistemas de segregação, erradicação, e também reforçar algumas relações de hegemonia e de poder. Então, isso também é importante. Então, embora para Foucault o poder opera em todos os campos, ele está longe de argumentar que não há desigualdades sociais, né? Então, ou desigualdades em poder. É só que essas relações de poder vão operar através de diversos campos e diversos lugares. Então, não é só uma questão, por exemplo, do Estado manter e ter um poder e sociedade civil, não. Né? É sobre como todas essas instituições vão operar em conjunto, tá? A partir de estratégias que eles chamam de biopolíticas, né? Através desse biopoder, que consegue regulamentar tanto os corpos das pessoas como a população, né, através dessas instituições. E ele tem sido utilizado tanto na antropologia médica como na antropologia da saúde, em estudos de saúde sexual e reprodutiva, e também em estudos muito críticos da biomedicina como um sistema de controle. Então, alguns exemplos assim de como que isso opera na prática, né? Então, essa aqui um resumo extremamente rápido na teoria que é complexo, mas como que a gente pode ver assim? E aí eu vou parar também depois para ver se vocês também, né, têm algumas ideias, sugestões e dúvidas. Mas uma forma que isso opera muito no nosso dia a dia é, por exemplo, através do controle, né? Do controle que é da vacinação, nossas, né, carteirinhas de vacinação, sobretudo agora também com a pandemia, vou dar alguns outros exemplos também. Agentes de saúde, essa questão da vigilância em saúde, essa é uma coisa que interessava muito Foucault, né? Para entender por que esse interesse, essa vigilância, e sobretudo na história da sexualidade, por que o sexo se tornou tão no centro dessa vigilância? Por que o sexo, de repente, vira um objeto de estudo da ciência e de controle? O que é que explica
essa fascinação, né, com a sexualidade também das pessoas. E é justamente o que ele vai argumentar, que o sexo virou tão central, né, no biopoder, porque o sexo é justamente o que vai permitir, né, o acesso ao corpo, né, a esses dois polos que eu comentei, né, tanto o polo de pensar o corpo como uma máquina, como de pensar na questão da população, né, e por isso é tão central esse conceito dentro dessas políticas de saúde sexual e reprodutiva, porque é justamente todo esse sistema, desde os programas de prevenção, por exemplo, de gravidez, os programas de pré-natal, tudo o que acompanha, todas essas vigilâncias, né, da saúde pública sobre a questão da reprodução, sobre a saúde sexual e reprodutiva é muito... Desculpa, vou tomar só uma água. Está totalmente, né, dentro dessa... São estratégias biopolíticas, né, dentro desse conceito do Foucault. Então, o interesse nele também em estudar a sexualidade é justamente porque ele percebeu que o sexo seria o que permitiria o acesso ao corpo e também... desculpa, caiu meu... o acesso também à população, né? As estruturas da família, saúde pública, também na psicologia. Então, tem aqui também, eu coloquei também um exemplo, por exemplo, de palestras, porque ele fala que parece que, né, as pessoas falam às vezes que o sexo seria algo que está reprimido, quando, na verdade, o que o Foucault achou interessante era por que dizíamos que somos reprimidos, né? Que, na verdade, não é que o sexo não é falado ou invisível, na verdade, essas questões da sexualidade ele viu como absolutamente centrais em toda a organização da sociedade, né? Então, é isso que, na história da sexualidade, o que ele está explorando, né? E é daí que vem também essa ideia do biopoder, de quando que nasce esse interesse também, né? Esse controle, quando que a sexualidade também vai nascer, e práticas sexuais vão passar a ser identidades, né, sexuais das pessoas e também patologizadas, desculpa, dentro, por exemplo, da psicologia. Então, todos esses instantes onde as pessoas são provocadas para falar sobre a sexualidade, pensar sobre sua sexualidade, também são exemplos de onde que esses poderes estão operando. E essa é uma imagem aqui, uma foto que eu tirei em uma casa de prostituição em Belém de Pará, que aqui temos inseridas, né, nesse ambiente, né, em um quarto desse bordel, um teste de HIV, né? Então, também, como que essas tecnologias biomédicas vêm sendo inseridos também nesses ambientes da sexualidade, você é vigilante também da saúde, que tem, né, que está como agente de saúde indo para as casas pessoas, também essa questão de fazer testagem de HIV nas casas de prostituição, onde que estão nessas interações, né? Onde que saúde e questões de saúde estão aparecendo dentro desse campo do gênero e sexualidade. Então, aqui seria mais um exemplo disso. Durante a pandemia, também há muitos exemplos de biopolítica e inúmeros artigos escritos também sobre isso, né? Mas nesse sentido da vigilância e controle da população. Então, essa questão, por exemplo, de tomar temperatura, a vigilância, né, nos lockdowns, as pessoas não saírem de casa, essa interação entre a saúde e também a segurança pública, o fechamento de fronteiras, uma coisa que não aconteceu, né, aqui no Brasil, mas em outros países aconteceu, que era o contact tracing, né, onde uma pessoa que testou positivo seria possível para avisar todas as outras pessoas que tinham estado em proximidade com essa pessoa. Então, todas essas também são exemplos de biopolítica na prática, né? Então, queria só trazer algumas imagens para tentar mostrar, né, que trabalho muito com imagens, e eu sempre acho que a imagem é uma forma da gente entender melhor alguns conceitos. Não sei se tem alguma dúvida, outros exemplos também que vocês poderiam ter, eventualmente, de estratégias também biopolíticas que vocês veem em seus trabalhos, em seus cotidianos. Se tem alguma dúvida também até aqui, já estou falando quase meia hora, senão eu
eu continuo para pensar um pouco mais sobre essas questões, porque, como eu falei, dentro da antropologia médica, também tem uma preocupação muito grande com as questões da economia, né? E a biopolítica está muito articulada também a pensar sobre, né, a relação com o capitalismo. Mas nos últimos anos, dentro do né, no campo também feminista crítica e do feminismo marxista, sobretudo, vem tendo uma teoria, né, pensando um pouco mais sobre essas relações entre economia e corpo. E aí eu queria trazer essa hoje, porque eu acho que uma coisa que eu tenho percebido também com os alunos, a teoria da reprodução social, como algo que tem sido muito útil ultimamente também para pensar essas questões, né, dessas relações entre gênero, sexualidade e, sobretudo, direitos humanos das mulheres. Então, tem duas mulheres, vocês provavelmente já ouviram falar, imagina, de Nancy Fraser, que é uma cientista política e filósofa feminista, professora no New School, em Nova York, que é uma referência muito importante nos campos de pensamento sobre gênero, economia política, neoliberalismo, redistribuição e reprodução social. E a Titi Bhattacharya, que é uma professora, ela é da Índia, mas ela é professora de História e Global Studies no Purdue University, em Indiana, nos Estados Unidos, e ela é coautora do livro que talvez algumas de vocês tenham lido, que é o Manifesto Feminismo para os 99%. E ela, a Bhattacharya, uma pessoa que tem desenvolvido bastante, junto com Nancy Fraser, também, essa ideia da teoria de reprodução social, né? Então, o que é a teoria de reprodução social? E eu gosto de falar da teoria de reprodução social, depois de falar de Foucault, né, e a ideia de biopoder, porque a teoria de reprodução social é justamente para pensar essa relação entre a produção de lucro, né, no capitalismo, e a produção de vida, né? Que seria pensando mesmo na produção de vida, né, tanto do ponto de vista da reprodução, né, de que é de produzir uma vida, e que é de manter uma pessoa viva, né? Então, pensando da questão também a partir da ideia de cuidado, né, de que é cuidar de crianças, quais são os sistemas de cuidado, né, pensando no cuidado também como uma área, né, de pensamento crítico. E o que elas vão argumentar, né, em seus trabalhos, e muito no feminismo para os 99%, é que o capitalismo vai ocupar um lugar contraditório para a reprodução social. E por quê? Porque como, né, se a gente volta um pouco a pensar só rapidamente sobre o conceito do biopoder, que vai fazer também essa conexão, né, o sistema capitalista precisa de corpos saudáveis trabalhando, né? Então, no princípio, né, o sistema precisa tanto de pessoas saudáveis, como acesso também, como uma estrutura, né, de transporte, de educação, de saúde, há vários outros sistemas para essas pessoas estarem saudáveis, e o trabalho de cuidado das pessoas, sobretudo, né, de produzir, e depois o trabalho de cuidados em casa, que muitas vezes cai sobre as mulheres, também é absolutamente fundamental, né? Então, se é tão importante, né, o que elas perguntam um pouco aqui, por que esse trabalho tão importante do cuidado é tão desvalorizado na sociedade, né? Por que esse trabalho, né, muitas vezes né, a maioria das vezes já cai sobre as mulheres, é um trabalho muitas vezes nem pago, né? Então, elas falam, o trabalho assalariado para a obtenção de lucro não poderia existir se no trabalho, na maioria das vezes, não é assalariado da produção de pessoas, né? Então, isso como eu estava, né, falando. Portanto, a instituição capitalista do trabalho assalariado esconde algo além do mais-valor. Esconde suas marcas de nascença, a mão de obra de reprodução social, que é a condição para a qual ela seja possível. Então, todo esse trabalho de cuidado, muitas vezes, não é pago, é desvalorizado, e às vezes até invisível, né? E ao mesmo tempo, é a condição absolutamente necessária para que o sistema capitalista continue funcionando. Então, a teoria de reprodução social vai tentar entender
essa contradição, né, do capital. E elas, né, argumentam que né, o tratamento que o capitalismo dá à reprodução social é contraditório. Por um lado, o sistema não pode funcionar sem essa atividade. Por outro, ele renega os custos desse último e confere a ela pouco ou nenhum valor econômico. Isso significa que as capacidades utilizadas para o trabalho da reprodução social não têm seu valor reconhecido. São tratadas como dávidas, gratuitos e inesgotáveis que não exigem atenção ou renovação. Então, para justificar, né, e essa é uma coisa que eu acho que às vezes queria ter um quadro também para a gente pensar um pouco mais sobre essa relação, mas e até não sei se vocês conhecem a Virginia Despentes, né, que é uma teorista também feminista, e ela faz um pouco uma provocação, né, nesse sentido também de perguntar se o capitalismo, supostamente, seria a resposta a tudo, né? Ou se a gente argumenta que resolve, né, todos os nossos problemas, por exemplo, que a competição, que as pessoas são incentivadas, né, a fazer inovações, né, em diversas áreas. Por que não tem inventado ainda? Essa questão do cuidado é literalmente um problema, vamos dizer assim, social, já há milhares de anos, mas até hoje não houve. Não, e aí a Despentes pergunta por que não tem um Macintosh, né? Por que ninguém inventou o equivalente do Macintosh para a questão do cuidado e do trabalho doméstico, né? Por que isso não tem sido priorizado também como uma área de renovação, também ter uma resolução dentro do sistema? E a resposta é porque para o sistema funcionar, esse trabalho todo de cuidado parece ser totalmente desvalorizado, porque não pode ter um valor econômico para conseguir ter os lucros que são necessários nos outros campos, né? Porque se você realmente pagasse, então, por exemplo, pulando para aqui, para cá, né? Para pensar, então, o que isso significa do ponto de vista empírico, né? Então, aqui, segundo o Oxfam, né, em 2020, o trabalho de cuidado e que equivale a 10,8 bilhões de dólares por ano na economia global. E esses são 10,8 bilhões de dólares que não são pagos, né? Então, é fundamental dentro do sistema e modelo capitalista atual que esse trabalho do cuidado que as mulheres fazem seja, né, o argumento dentro da teoria da reprodução social, seja desvalorizado para poder manter o lucro do mercado, né, e das indústrias. Então, por essa desvalorização desse trabalho de cuidado que é feito. E isso tem uma relação também muito direta, como várias né, pessoas também têm feito, sobre essa desvalorização, por exemplo, também das trabalhadoras domésticas. Então, por exemplo, a Constituição de 88 no Brasil deu igualdade de direitos para trabalhadores urbanas, rurais, uma ampliação também da licença maternidade, licença paternidade, mas não incluiu trabalhadoras domésticas, né, em vários direitos trabalhistas e previdenciários. Foi só com o PEC das domésticas, né, o PEC 66.402, que acho que é de 2012, que seus direitos foram garantidos. Então, essa também tem uma corte muito forte em termos de questões de raça e de classe, né? Então, essa desvalorização do cuidado e das pessoas que trabalham nesse campo do cuidado e cuidado doméstico. Então, mesmo quando são trabalhos remunerados, são trabalhos extremamente desvalorizados e sujeitos às mais extremas formas de violência e também de exploração. Então, queria destacar esse ponto. E também um outro exemplo aqui no Brasil seria o exemplo de creche, né? Então, no Brasil, por exemplo, 1/3 das crianças mais pobres de 0 a 3 anos estão fora da creche, né? Por falta de espaço ou falta de creche perto de casa. E isso, quando você compara, né, dentro das crianças mais ricas, apenas 6,9% das crianças mais ricas estão fora da creche. Então, isso vai ter efeitos, né, cascadas em diversas áreas. E aí eu queria passar dessa ideia da teoria da reprodução social para pensar sobre outro conceito que seria da violência estrutural. Tá? Estou fazendo um passeio, espero não estar
confundindo, que eu queria dar um pouco uma pincelada das diversas formas para pensar essas relações entre saúde, gênero, sexualidade e direitos humanos, a partir dos conceitos que têm sido mobilizados, né? Como que a gente pode pensar sobre essas questões num campo crítico, que também tem resultado muito em campos de ativismo, que vou trazer também mais nessa segunda parte da aula. Mas essas diferenças, por exemplo, desse sistema contraditório, exploratória, essa questão, por exemplo, da falta de creche, a questão da falta de valorização dos trabalhos de cuidado, as desigualdades também raciais, como que isso tudo vai repercutir em outras questões, especialmente em questões de saúde. Então, a violência estrutural, que é um conceito do John Gotteng, que é um sociólogo norueguês, desculpa, e que foi uma das figuras fundadoras também de estudos sobre paz e resolução de conflitos. Esse conceito tem sido especialmente importante para entender como estruturas restringem, né, a ação de maneira que colocam as pessoas em maior vulnerabilidade. Então, partindo também um pouco dessa questão de pensar sobre a teoria da reprodução social, como que essa falta, por exemplo, de valorizar o trabalho das mulheres, de garantir os direitos das trabalhadoras domésticas, como que essa repercute, né, em outras áreas e coloca essas mulheres em situações de maior vulnerabilidade, tanto de pobreza como de doença também. Então, uma parte fundamental desse conceito da violência estrutural é que, quando a gente fala de violência estrutural, a gente está falando sobre algo que é indireta e evitável, né? Então, é relacionado com também, né, com o conceito de racismo estrutural. Então, é pensando sobre como a violência opera através de estruturas. E essa ideia de evitável é fundamental, né? Então, o Galton, ele vai definir como uma deficiência evitável das necessidades humanas fundamentais. Ou, para colocar em termos mais gerais, o comprometimento da vida humana que reduz o grau real no qual alguém é capaz de satisfazer as suas necessidades aquém do que o que seria possível de outro modo. Então, não a violência direta. Então, não é que alguém está prejudicando diretamente, por exemplo, outra pessoa na estrutura. A violência, né, a violência estrutural construída na estrutura e revela-se como um poder desigual e, por consequência, oportunidades de vida desiguais, né? Então, o Paul Farmer, que recém faleceu, acho que faleceu ano passado, mas que uma pessoa muito importante dentro do campo da antropologia médica nos Estados Unidos e internacionalmente. Desculpa, tá caindo muito meu fone. É de pensar sobre como a distribuição desigual de poder na sociedade está no cerne, né, de pensar sobre essa questão da violência estrutural, que cria oportunidades e vidas desproporcionais, né, por causa de saúde, né, desculpa, por causa da doença ou também da pobreza, né? Então, quando a gente vai pensar sobre a ideia da construção de vulnerabilidade das pessoas à doença, o racismo e pobreza acaba tendo um papel central, né? E aí eu queria trazer justamente, né, como esse curso dentro da odontologia, eu tive um aluno maravilhoso, o Bruno da odontologia no ano passado, e ele que me chamou a atenção para uma matéria no Intercept, que está no link aqui, que eu acho que realmente ele, em uma aula nossa sobre violência estrutural, eu achei que era um exemplo assim muito boa, né, de pensar sobre isso, né? Então, para pensar sobre essa relação da violência estrutural com a saúde bucal. E nessa matéria, eles falam sobre essa ideia da pobreza, né, construído como algo multidimensionalmente, por meio de uma combinação de renda, acesso à educação e acesso à saúde, e que a condição dental precária é exemplar da pobreza porque é resultado de uma falência em uma série de eixos, como a condição financeira, o local de residência, o acesso à informação e acesso também à odontologia.
Então, isso é um exemplo muito didático, né, de violência estrutural, porque isso tem a ver com as questões estruturais da pessoa, né? Então, não é que alguém está dizendo você não pode ir ao dentista, mas é toda a condição de vida dessa pessoa, todo o contexto social e cultural, econômico e político no qual essa pessoa está inserida vão restringir, né, drasticamente sua possibilidade de acessar a serviços de saúde bucal, né? E aí, nessa matéria do Intercept, eles dão vários exemplos também de como, às vezes, profissionais, né, de saúde, e essa é uma coisa que não é, acho que essa é uma coisa que atravessa não só esse campo, obviamente, né, da saúde bucal, mas de uma ideia de responsabilização individual também das pessoas para a sua situação, uma característica também muito né, do neoliberalismo, e eu que venho, né, de uma cultura nos Estados Unidos, que é uma cultura extremamente individualista, né, onde toda a nossa cultura nos Estados Unidos está muito baseada na ideia de que você né, sua vida é sua responsabilidade. Então, se você não tem um emprego, é sua culpa, que você não correu atrás, você não se dedicou aos estudos. Então, é um jeito realmente de desconectar, né, as pessoas dos contextos nos quais as pessoas estão inseridas. Então, nessa matéria fala, né, de coisas como as pessoas preferem pagar em tênis ao invés de ir num dentista, se as pessoas quisessem, qualquer pessoa conseguiria uma escova de dente de graça na universidade. Então, essa questão de individualizar a responsabilidade, como fala na matéria, individualizar a responsabilidade é uma falácia conveniente. É muito conveniente e muito consistente, né, eu acho que toda a lógica neoliberal que atravessa, né, o mundo no qual que a gente está inserido, que eu imagino que vocês também, em todas as aulas, têm ouvido também bastante críticas também sobre isso. Então, a violência estrutural é justamente para sair desse lugar mais individualizante de pensar a saúde como uma questão de responsabilidade individual e entender esse contexto no qual que o sujeito está inserido, que cria um ambiente, né, de várias condições que dificultam ou impossibilitam sua possibilidade de ter acesso ao que precisaria para levar uma vida saudável. Então, desculpa, esse é um exemplo dessa relação, né, da violência estrutural com a questão da saúde. Há vários exemplos da violência estrutural no contexto do Covid-19. Então, só vou repassar aqui, né, um pouco rápido, mas que tem sido também o tema de vários né, textos e lives e eventos, e acho que uma coisa que até o próprio, né, o fato aqui no Brasil, que a primeira pessoa que veio falecer também do Covid-19 foi justamente uma trabalhadora doméstica, né? Então a gente tem visto muito aqui no país como que a mortalidade, sobretudo do Covid-19, tem um recorte muito forte de raça, né, e classe. Então, é um resultado de desigualdades materiais e sociais. Vários autores também têm argumentado que a própria crise do Covid-19 seria também resultado de um modelo de desenvolvimento capitalista fracassado. Sobretudo o Boaventura Santos, uma das pessoas que tem trazido muito esse debate. E também de desigualdades, como já falei, sociais, raciais, de gênero, como crises também de política e governança. Então, todo, né, o debate em torno do negacionismo, ações governamentais que agravaram a vulnerabilidade da população, especialmente a população negra e indígena. Então, exemplos desse tipo de ação seria a expulsão das populações das terras e moradias, também uma falta de dados oficiais sobre as populações mais vulneráveis, né? Não sei se vocês devem lembrar que no início da pandemia nem tinha informação sobre cor e raça nos registros de Covid-19, e essa falta de dados sobre a questão de raça é uma coisa que perpassa várias, também, como a gente vai falar daqui a pouco, foi também uma questão no Zika. Então, essa é uma coisa que está presente em várias epidemias e que se repete. E também
a transferência de responsabilidades, né, de um Estado que seria despreparado e desmontes, né? Então, também muito esses discursos, né, de não responsabilizar, do Estado também não tomar uma responsabilidade em si, para dar uma resposta eficaz à pandemia, e não só não tomar por si, mas apoiar outras políticas que justamente eram desmontando a própria estrutura do SUS, né? Então, foi um repasse também de responsabilidade do Estado para a sociedade civil, especialmente as ONGs, que responderam incrivelmente aqui no Rio, né? Teve vários projetos nas favelas também que preencheram essa lacuna grande deixada pelos estados. Então, acho que a pandemia é um contexto muito propício, né, para ver a questão da violência estrutural também na prática. Alguma dúvida até agora, antes de eu passar para falar um pouco sobre estigma? Acho que você pode concluir, professora, na Tá. sequência. Depois, quando você for voltar na discussão, você tem aquele slide lá atrás, que tem os tópicos, né? Uhum. Ela ajuda a gente, porque é tanta coisa. Sim, é muita coisa. Mas estou chegando, assim, tem o estigma, e aí vou entrar um pouco mais num debate sobre os direitos mesmo. E aí acho que o último conceito mesmo que eu queria trazer, em termos, assim, conceito, vamos dizer assim, um pouco mais teórico, é o estigma. O estigma, que é um conceito que vem do sociólogo Irving Goffman, que era muito influente, né, na psicologia social, e também tem tudo o que eu estou trazendo para vocês aqui, acho que, né, se tem uma temática que está atravessando todo o debate, é sobre essa questão de tudo como relacional, né, o poder, né, a partir da ideia do Foucault, que vai operar também a partir dessas relações produtivos e relacionais, e o estigma também, que muitas vezes é pensado como uma coisa mais como uma marca, uma coisa que a pessoa teria, mas que o próprio Goffman também usou, né, pensando no estigma como uma linguagem de relações e não de atributos, né? Então, e isso é importante, que o estigma só pode existir nas relações, né? Uma pessoa não nasce estigmatizada, uma pessoa só passa a se sentir estigmatizado a partir de suas relações com outras pessoas. Então, o estigma é um atributo que estigmatiza alguém, pode confirmar a normalidade de outro, portanto, não é em si mesmo nem horroroso, nem desonroso, né? Então, o estigma só existe a partir e em contextos relacionais. E a partir dessa ideia, o Richard Parker vai ampliar e conectar essa ideia do estigma, sobretudo para pensar nesse campo do gênero e sexualidade e saúde, a pensar um pouco mais sobre o estigma em termos de sua relação com o poder. Então, o Richard é um professor aqui na FRJ também, professor visitante no IESC, e ele tem tido uma longa e influente trajetória também no estudo sobre sexualidade, gênero, estigma, HIV e saúde global. E ele e seu colega Peter Eagleton, eles vão argumentar que o estigma não é só um atributo, que o estigma, na verdade, é um processo. Então, ele é um processo que ele vai surgir e tomar forma em contextos específicos de cultura e poder. Então, ele argumenta que o estigma deve ser compreendido mais claramente como ligado ao funcionamento das desigualdades sociais. Então, pensando agora, voltando um pouco, para pensar o que seria, então, essa relação entre né, com as desigualdades sociais, com a violência estrutural, tudo que a gente está conversando aqui, né? Então, o estigma também tem uma função muito importante a reforçar e criar desigualdades sociais. E isso que o Parker e Eagleton fazem nesse texto, que inclui no final todas as referências, que é tão importante, né? Para entender como esses diversos processos vão operar em conjunto. Então, continuando aqui com a citação dele, isso significa dizer que as questões de estigmatização e discriminação, quer em relação a HIV/AIDS ou em qualquer outra questão,
exigem que refletimos mais amplamente sobre a forma como alguns indivíduos e grupos passam a ser socialmente excluídos e sobre as forças que criam e reforçam a exclusão em diversos contextos. Então, o estigma sempre tem uma história que influencia o momento em que aparece e a forma que assuma. Então, novamente, reforçando essa dimensão relacional de pensar sobre estigma, né? E como seria que o estigma opera de uma forma que causa que... Por que certos grupos e indivíduos estão excluídos, né? Então, é um pouco pensar mais criticamente sobre essa questão. E quais são as forças que criam e reforçam essa exclusão? Tem um texto que é muito interessante de 3 sociólogos, que também são pessoas muito importantes nesse campo de pensar sobre o estigma, que eu acho que são muito úteis para pensar sobre como que o estigma opera, sabe? Então, eu também incentivo vocês a pensar sobre isso, de como que esses processos vão operar, né? Quando a gente escuta, por exemplo, uma fala homofóbica, uma fala racista, uma fala machista, qual que é a função, quais são as estruturas de poder que estão operando, né, e que sendo criados e reforçados com essas falas e com essas ações. Então, o Phelan e Dovido, eles identificaram o que eles chamam de 3 funções do estigma. Então, uma função seria o estigma como uma forma de exploração e dominação, o que eles vão chamar de manter as pessoas para baixo, ou seja, de controlar as pessoas, de explorar, de dominar as pessoas. Uma outra função seria para o cumprimento das normas sociais e controle social, desculpa. Então, uma ideia de manter as pessoas para dentro. Então, por exemplo, manter as pessoas para dentro de um modelo heteronormativo, de gênero, de sexualidade, as pessoas que saem, né, desse lugar heteronormativo seriam, né, extremamente estigmatizados. Então, uma forma também de controle, né? E uma outra seria o afastamento da doença, então, para manter as pessoas para fora, ou seja, de exclusão. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de manchetes, por exemplo, no início da epidemia de HIV, era assim, a população gay extremamente estigmatizado como vetores da doença, como as prostitutas também, né? Então, uma ideia de repetir e reforçar essas ideias de doença, de medo, de morte. Também é um cartaz da Segunda Guerra Mundial, né, tentando convencer os soldados a não procurar prostitutas, que diz "she may look clean, but", ou seja, ela parece limpa, mas essas meninas né, de bons, tipo, como seria good times, né, para brincar, para curtir, de curtição, prostitutas, elas espalham sífilis e gonorreia, né? Ou seja, associando essa associação totalmente, né, entre as prostitutas como vetores, como os gays como vetores, essa estigmatização desses grupos como se eles fossem vetores de doença, né? Como uma forma também que seria de manter essas pessoas para fora, né? E aqui que um cartaz muito mais recente, mas que eu também acho que cria essa ideia dentro da família, o homem casado com a mulher e seu filho, tudo, né, todo mundo branco, tudo com essa luz, e aí por fora essas cenas, né, que parecem de prostitutas. E diz aqui, se o passado está interferindo com sua relação, você deve, né, verificar sua vida amorosa, né? Então, essa ideia de que aqui o que está por fora seria o risco, essa estrutura familiar. Então, quando, na verdade, as mulheres mais vulneráveis, assim, a esposa, na verdade, na América Latina especialmente, as prevalências de HIV são muito mais altas, assim, em termos numéricos, e as mulheres são muito mais prováveis, né, de serem infectadas por HIV, por seus companheiros, né, ou seja, por seus maridos ou seus namorados, do que as prostitutas, por exemplo, com seus clientes, né? Então, a vulnerabilidade, também, várias pesquisas, muitas vezes que são feitas com prostitutas, encontra que sua maior vulnerabilidade
é também com seus parceiros íntimos, não com seus clientes, né? Então, essas discussões também, essa forma de estigmatizar, tem um efeito também muito grave em termos de pensar a própria prevenção, porque a questão não seria, né, a relação com as prostitutas. Na verdade, a maior vulnerabilidade aqui é aqui, entre o casal, né? Então, mas essas ideias, essas populações estigmatizadas, muitas vezes são utilizadas como bodes expiatórios, né? Nesse sentido, culpabilizadas, né, para a doença, da mesma forma que o estigma também é muito forte contra, por exemplo, migrantes, né, então questões de não ter empregos, de culpa, então todos esses pânicos morais, né, são extremamente atravessados também por questões de estigma, sempre direcionado a populações, a certas populações, e muitas vezes justamente essas populações que são marginalizadas por conta de seu gênero e sexualidade, né, então acho que é uma coisa que vou aprofundar muito aqui, mas depois na discussão, se tem interesse, a gente pode falar um pouco mais sobre essa questão dos pânicos morais, né, também em torno do gênero e sexualidade, que eu acho que na apresentação do professor Alexandre Bortolini, que fala sobre educação, ele, né, acho que ele traz bastante também essa perspectiva do que isso tem significado no campo da educação também no Brasil. Mas eu queria trazer para vocês agora uns exemplos de lutas, né? Agora eu tenho repassado vários conceitos, mas eu queria entrar um pouco, então, em como que tudo que a gente está conversando tem também se materializado, tanto em termos de lutas e movimentos sociais, como em termos desse campo mais específico dos direitos humanos. Então, queria trazer exemplos de lutas contra o estigma, usando o exemplo do movimento AIDS. Então, no Brasil, há uma forte mobilização no final dos anos 80, né, e muito a partir dos conceitos de cidadania, direitos humanos e solidariedade, né, sobretudo de vários, um momento também acontecendo ao mesmo tempo do processo de redemocratização no Brasil, né, então era um momento, e várias pessoas que escrevem sobre essa história fazem essa conexão também muito forte entre esses dois movimentos, né? Então, o movimento AIDS também foi profundamente enraizado no movimento sanitário e no estabelecimento de saúde como um direito de todos e dever de Estado, né, no Brasil. Então, tem vários autores que falam também sobre como os movimentos sociais e todo o movimento em torno da questão da HIV/AIDS no Brasil era absolutamente fundamental para a própria implementação do SUS, né? Porque era uma urgência também para garantir que as pessoas tivessem acesso à prevenção e, eventualmente, também a tratamento quando houve nos meados dos anos 90. Então, a AIDS no Brasil tem essa relação e o movimento AIDS muito forte e muito estreita com o processo de redemocratização e também com a implantação, né, óbvio, dos próprios SUS. E aqui uma foto do terceiro encontro nacional das prostitutas. O movimento de prostitutas nasce em 87 e elas logo, né, foram taxadas muito dentro desses processos tudo que eu estava discutindo aqui como vetores de doença, e elas lutaram fortemente contra esse estigma de ser colocadas como um grupo de risco, e elas entraram junto, né, com o Programa Nacional de DST/AIDS na época, para lutar, né, e trabalhar na questão da prevenção da HIV, mas exigindo que fossem vistas como protagonistas e não como vítimas. Então, aqui tem a Gabriela Leite, que é uma das fundadoras do Movimento de Prostitutas no Brasil, e a Lourdes Barreto, que fundou a Rede Brasileira de Prostitutas, junto com Gabriela, em 87. Aqui é a Liza Minnelli, que é uma ativista importante trans, também do Rio Grande do Sul. Então, elas estão desde os anos 90 na frente dessa luta, desde os anos 80, na verdade, e lutando para justamente a construção de políticas públicas, né? E sempre muito a partir, como eu estou colocando aqui, com várias reivindicações, também contra a estigmatização, né, como grupos de risco, e para ser visto também como protagonistas de políticas governamentais e de prevenção, e lutando para, né, pensar sobre a própria questão da HIV
dentro de um marco de vulnerabilidade, ou seja, de usar essa ideia de vulnerabilidade que traz um olhar que é, ao mesmo tempo, individual, social, problemático e estrutural, né? Então, não só uma questão individual, porque o conceito de grupo de risco, a ideia de risco é extremamente individual. Então, o marco da vulnerabilidade justamente nos puxa para ver todo esse contexto no qual que o indivíduo está inserido. E também, né, com representação, né? Então, reivindicações contra o estigma e também exigindo representação em diversos espaços de controle social. Então, comitês, grupos de trabalho, seminários, convenções, conselhos de saúde, enfim, se inserindo em diversos espaços também de controle social. Além de uma ideia de ativismo institucional, né, que é nesse campo de construção de políticas públicas e dentro do campo da HIV/AIDS especificamente, foi um momento que várias pessoas do movimento AIDS foram para justamente a gestão pública, né, especialmente em programas de DST/AIDS ao nível estadual, municipal e também nacional. E aqui é mais um exemplo de uma campanha que também vai ser uma forma de lutar contra o estigma, que foi uma campanha desenvolvida junto com o movimento de prostitutas em 2002, da Sem Vergonha Garota, que ela chamava Maria Sem Vergonha, essa personagem, e a partir dessa ideia de sem vergonha de lutar por seus direitos. Então, muito essa ideia de direitos humanos como central, né, que é muito diferente de outros contextos. Se quiserem depois, se tiverem interesse, posso trazer algumas dimensões mais comparativas do contexto estadunidense. Aqui eu estou focando né, no Brasil. Também nesses espaços de controle social, né? Então, formulando políticas públicas, várias conquistas nessa área, vários planos nacionais de enfrentamento que foram desenvolvidos. Então, todos esses planos que foram construídos ao longo da década de 2000, né, como o Plano Integrado de Enfrentamento da Feminização da Epidemia e outros DSTs, que teve tanto uma agenda afirmativa para prostitutas como para as mulheres trans. Então, essa integração também de alguns grupos que se sentiram excluídas, por exemplo, nas primeiras versões, como as prostitutas e as mulheres trans, que depois lutaram e foram incluídas também nesse plano, esse plano nacional, para gays, HSH e travesti. Eram planos desenvolvidos a partir de vários encontros entre o Estado e os movimentos sociais, né? E todo em torno de uma ideia de direitos humanos, todo visto como políticas para fortalecer justamente os direitos humanos dessas populações. E pensando sempre a questão da prevenção para muito além do só o uso da camisinha, né? Então, entendendo as várias dimensões subjetivas também que atravessam essas questões do uso ou não da camisinha, trazendo várias críticas também olhares sobre questões de gênero e sexualidade. Então, era uma época de muito produção, e o Brasil, e é justamente por isso que até que eu estou aqui, né, hoje, porque eu vindo de um contexto, né, onde a política nacional de AIDS era mais em torno de questões ainda de medo, também de abstinência, né, e o Brasil estava se tornando uma referência internacional nessa área, justamente por ter uma resposta à epidemia que estava muito fortemente vinculado com os direitos humanos, né. E também, né, lutando contra estigma no campo do ativismo cultural, então trazendo mais alguns exemplos também do movimento de prostitutas, elas, né, fazendo, brincando, né, acho que o movimento de prostitutas no Brasil, especialmente aqui do Rio, da vida, através desse grife das PUC, um grife de roupa que foi começado pela Davida, pela Gabriela Leite, e que tem um jeito de brincar, né, de inverter, de usar as passarelas e a questão da moda para falar sobre questões de gênero e sexualidade, direitos, essa retomada da palavra puta, né, para usar a palavra puta como uma forma de ressignificar, em vez de ter vergonha, tentar, como a Gabriela falava, esconder as coisas embaixo do tapete, não, era de botar as coisas às claras, usar as palavras, e significar as palavras, e significar a prostituição, operar em diversos campos, né? Se a gente for
lembrar de tudo que a gente vem conversando ao longo da aula, de como a questão da saúde, doenças, processos são processos relacionais, são processos culturais. Então, o campo cultural tem sido também um campo extremamente importante para esses debates. O campo imagético, né, de produção de imagem, tem sido também outro campo de disputa muito importante, e que o movimento de prostitutas especificamente conseguiu se inserir através da grife da DASPU, que teve muita atenção também na mídia. Então, era como lutar, né, contra o estigma. Então, eu queria só destacar também nessa área do ativismo cultural e produção de outras imagens e outros discursos, outros significados, através também das redes e mídias, e mesmo antes do Instagram, né, porque o DASPU, por exemplo, foi fundado em 2005. Mas, apesar desse ativismo todo, o estigma, né, é muito profundo, né? Então, infelizmente, houve, né, como eu estava mostrando aqui, vários avanços, várias coisas muito importantes que foram feitos, mas a última década também tem sido uma década de muitos retrocessos nesses campos, especialmente dentro desse campo de direitos reprodutivos e sexuais, né? Então, tem sido, nos últimos 10 anos, eu diria especificamente, menos prostitutas, né? Então, assim, muitas ONGs estão sem financiamento, e uma pesquisa no qual eu participei em 2012 já apontava que era difícil ter ações, por exemplo, para prostitutas fora desse campo da AIDS, né? E, então, eu acho que os processos que a gente está vivendo hoje, os retrocessos, eles não são só dos últimos poucos anos, né? Há uma década, mais ou menos, que as coisas começaram também dentro do movimento AIDS, especialmente dentro do movimento das prostitutas, com censura de campanhas. Em 2013, não sei se, né, vocês lembram, mas uma campanha que foi lançada pelo governo Sou Feliz Sendo Prostituta foi logo retirada do ar, que era uma campanha feita para o Dia Internacional das Prostitutas, que é o 2 de junho. E eu, tanto que logo quando eu vi a campanha Eu Sou Feliz Sendo Prostituta, até falei com o meu companheiro, vamos baixar, porque isso não vai, eu já imaginei, porque já era 2013, que provavelmente seria retirado. Mas o que eu achei também, o que chamou a atenção e não teve tanta repercussão, era que outros cartazes, por exemplo, essa de Jesus, Maria de Jesus Costa, uma ativista do movimento de prostitutas de Maranhão, dizendo não aceitar as pessoas da forma que elas são na violência, também foi retirado do ar, né? Então, eu acho que houve uma censura de todas as mensagens que reconhecessem, né, tudo o que estamos falando aqui hoje como absolutamente fundamental para qualquer acto de saúde, para a saúde das pessoas, que é pensar essas questões de estigma, as questões sociais, as questões culturais, a questão das desigualdades sociais, a questão da violência, fazendo essas conexões, ou seja, a prevenção para algo além do uso da camisinha, que foi o que foi reduzido. Na verdade, as únicas cartazes que ficaram online foram os que falaram especificamente ou sobre a camisinha ou sobre a educação. Mas todos os cartazes que fizeram alguma referência, alguma dimensão mais estrutural, ou que teria uma conotação um pouco mais direta sobre respeito para a profissão, respeito para as prostitutas, foram retirados. Então, essa é uma questão, essa persistência de estigma está muito forte. As prostitutas emitiram uma nota de repúdio na época, e conectando justamente a censura dessa campanha como algo que estava violando os princípios democráticos do SUS e reforçando, né, tudo que eu estou querendo também reforçar aqui hoje, né, nessa apresentação também, que os elementos que têm sido, né, que mais contribuem para uma saúde sexual, né, para uma questão saudável e para os direitos, para a saúde, para os direitos humanos das pessoas, para os direitos reprodutivos e os direitos sexuais, é o que vai falar também sobre questões de subjetividade, direitos e vulnerabilidades, né? Então,
essa redução, né, à saúde, algo que estaria exclusivamente no campo da biomedicina, biomédico, ou pensar a prevenção, por exemplo, só do uso da camisinha, ou hoje em dia, só do uso do PrEP, né, que é um medicamento, uma opção que é extremamente eficaz, mas é um medicamento que é tomado todos os dias como uma forma de prevenção. Então, essas respostas que são chamadas muitas vezes de respostas biomédicas, como algo que está limitando, né, extremamente a prevenção. E a gente vê até pelos dados hoje da HIV, que essas novas tecnologias, por exemplo, que são chamadas, né, que é o PrEP, que eu acabei de falar, o PEP, que é algo que é tomado após a exposição, então em casos, por exemplo, de profissionais de saúde que estão trabalhando e acontece algum acidente de trabalho, podem tomar o PEP, desculpa, todos os dias por um mês, uma forma de prevenir, né, a infecção, como também vítimas de violência sexual, então, ou, enfim, quando em casos de exposição. Então, o PEP é algo que está disponível no SUS. O teste oral, que tem sido também outra estratégia de testagem muito forte, o autoteste também, aí o PrEP, como falei. Então, essas tecnologias têm sido onde tem tido muito mais investimento. Então, diferente né, das outras estratégias que eu estava falando, que eram muito mais protagonizados, né, por movimentos sociais. Então, tem sido cada vez mais uma resposta baseada no social, cada vez menos, né, baseada em respostas sociais, estratégias sociais, culturais, com os movimentos sociais, e mais biomédicas, né? E tem tido, de fato, um aumento grande no número de casos de HIV no Brasil, e sobretudo entre homens, jovens que fazem sexo com outros homens, né? Então, que são também populações, né, extremamente estigmatizadas. Então, a gente vê que há também dados que apoiam que o fato da resposta brasileira ter se distanciado de uma resposta baseada em direitos humanos tem tido também efeitos em termos de aumentar o número de casos das pessoas. Então, nessa última parte da apresentação, já chegando, né, pelo final, eu vou focar nessas questões de direitos reprodutivos e direitos sexuais, né, que fazem uma conexão, né, direto com essa discussão também do HIV, mas que são conceitos diferentes dos conceitos que a gente tem discutido agora, que tem vindo mais enfim, de teóricos do campo das ciências sociais. Os conceitos de direitos reprodutivos e direitos sexuais vêm de conferências, né, de direitos humanos, então vêm da prática, vêm dos movimentos sociais, são conquistas e são conceitos que têm sido definidos também a partir de muito conflito e muito debate no campo, sobretudo, né, de conferências internacionais. Então, eu vou passar, por conta do tempo, eu vou passar um pouco rápido, mas o que eu queria destacar aqui era que uma coisa muito recente, na verdade, né, porque foi só em 68, né, que pensando um pouco na genealogia, né, dessas ideias de direitos reprodutivos e direitos sexuais, começa na primeira Conferência Internacional de Direitos Humanos com o reconhecimento dos direitos humanos das mulheres, né, e aqui pensando sobre mulheres cis só, e a necessidade de proteger tais direitos. Aí, em 93, na Conferência Mundial de Direitos Humanos, vai ter uma declaração que os direitos humanos das mulheres são inalienáveis, indivisíveis, e vai declarar a necessidade de erradicar todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres. E aí, em 94, é quando o conceito de direitos reprodutivos vai ser introduzido como uma categoria de direitos humanos e vai ser né, definido e declarado. Então, dentro do Programa de Ação do Cairo, aqui a gente tem a definição de direitos reprodutivos, que é sempre o que é referenciado também nesse campo né, de luta para direitos reprodutivos. Mas a gente vai ver que ainda, né, o conceito de direitos reprodutivos, embora, né, um passo extremamente importante,
está dentro de uma lógica, né, de casal, né, e de todos os indivíduos, então tem uma lógica um pouco mais a partir do direito individual, de decidir livre e responsavelmente sobre o número, espaçamento e oportunidade de ter filhos e de ter informação e os meios de assim o fazer. O direito de gozar do mais elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva, que inclui tanto o seu direito de tomar decisões sobre a reprodução livre e discriminação, coerção ou violência, conforme expresso em documentos sobre direitos humanos. Então, eu queria, né, só destacar essa questão, tanto sobre essa questão do foco na oportunidade de ter filhos e informação, e esse foco um pouco mais individual e no âmbito do casal, vai ser importante para uma coisa que eu quero trazer de outro conceito, que é da justiça reprodutiva. Mas primeiro, depois de 95, é quando o conceito de direitos sexuais vai ser definido, né? Então, aqui, e dentro de um capítulo sobre saúde, que é uma outra coisa, só vou abrir um parênteses muito curto, mas de como esse campo da saúde tem sido um dos poucos campos onde tem sido possíveis também trazer e abrir mais esse campo sobre direitos sexuais, né? Mas tem sido difícil que essas discussões saiam desse âmbito da saúde, que também foi uma coisa que as prostitutas, né, há muito tempo e ainda vêm reclamando, né, que essa falta de essa discussão, sobretudo, sobre os direitos sexuais e sobre o trabalho e sobre outras coisas que atravessam a prostituição, estão sempre só dentro do campo da saúde, então sempre associados de alguma forma também com doença e prevenção. Então, a questão da sexualidade tem estado muito presa, né, em alguns sentidos também nesse campo da saúde. E essa tem sido uma coisa que vários movimentos sociais já há bastante tempo têm reclamado. Mas, enfim, mesmo assim, foi um ganho, né, que foi incluído e focado, né, nessa ideia de ter o direito de controle, de ser livre, responsabilimente sobre questões relacionadas à sua sexualidade, incluindo a saúde sexual e reprodutiva, livre de coação, discriminação e violência. Relacionamentos igualitários entre homens e mulheres, então aqui, né, novamente, homens cis, mulheres cis, e também só, assim, especificando relações heterossexuais. Então, a questão de orientação sexual é muito por conta da pressão feita pelo Santa Sé, né, na época, e outros países mais conservadores que lutaram muito contra a inclusão de qualquer menção de orientação sexual, né? Então, a gente vê que, embora é um avanço, consegue falar sobre direitos sexuais, mas ainda dentro de um modelo, né, de casal e também heterossexual, e a questão do prazer não é colocado, né? Então, essa é uma coisa também que a gente pode debater um pouco depois, que essa é a ausência desse debate também sobre o prazer aqui. Que foi um debate na época e em vários outros textos depois. Então, essa é um debate que começa um debate aqui e que tem continuado bastante, mas tentando também ampliar um pouco essa discussão de direitos sexuais para fora do campo, só de ser, né, do direito de que seja livre de coação, discriminação e violência, mas também dentro do campo do direito ao prazer, né, e cada vez mais também debates mais engajados sobre a questão também da orientação sexual. Eu queria trazer um pouco também para vocês outro conceito que eu acho muito importante, só de destacar, que é da justiça reprodutiva, porque os direitos reprodutivos, como eu coloquei aqui, é algo que vai vir de congressos e alianças internacionais e que, assim, de uma forma predominante, foram definidos por mulheres brancas e de classe média e média alta. Agora, o conceito da justiça reprodutiva vai vir do movimento de mulheres negras nos Estados Unidos, nos meados dos anos 90, e muito a partir de uma crítica do marco legal da privacidade, né, que se vocês estão acompanhando, e vou até terminar a aula um pouco com esse debate sobre o aborto, né, considerando tudo que tem acontecido também recentemente nos Estados Unidos, mas o caso que a Corte Suprema dos Estados Unidos justamente
reverteu, né, que é Roe versus Wade, era baseado em um princípio da privacidade, né? Então, desde os meados dos anos 90, o movimento de mulheres negras já criticava isso, dizendo que não é suficiente só garantir a partir da privacidade, porque não é só o meu direito à privacidade que vai decidir se eu posso ou não ter filhos, né? Então, argumentando que essa questão dos direitos reprodutivos precisava ir muito além de uma questão de acesso e escolha e uma questão individual. Então, o conceito da justiça reprodutiva é muito mais baseado em marcos conceituais dos direitos humanos, da interseccionalidade, do racismo estrutural e da justiça social. É de juntar essas lutas contra a opressão reprodutiva e o controle e criminalização dos corpos, né? Então, é muito mais menos dessa questão de uma escolha individual e mais através de estratégias que seriam coletivas, estruturais, lideradas com comunidades. Então, com focos, por exemplo, no direito de ter filhos ou não ter, o direito dos pais e filhos conviver em um ambiente sem violência e discriminação e com acesso a todos os tipos de direitos sociais necessários para uma vida saudável, o direito à autonomia corporal. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe também um cartaz sobre justiça reprodutiva, que é isso, que é segurança alimentar, identidade de gênero, justiça racial, contra o encarceramento, apoiando pais, né, adolescentes, liberdade da violência, enfim, todas essas questões estruturais também são parte de pensar sobre justiça reprodutiva. E essa é outra coisa que quero sinalizar um pouco para talvez o debate, que um pouco essa relação entre os direitos sociais e os direitos individuais, né, que cada vez mais a gente vê avanços no campo mais de pensar sobre direitos individuais, sobre como privacidade e menos dos direitos sociais, né, isso também é muito consistente com o próprio neoliberalismo, né? Então, mas é desde os anos 90 que está sendo criticado nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, né? Que tem um debate também muito forte sobre racismo e direitos reprodutivos. E a Edna Roland, queria só destacar ela como uma pessoa, ela é psicóloga, fundadora de GELEDES, que é o Instituto da Mulher Negra, alguém que tem tido uma trajetória muito importante dentro da ONU, participou, né, numa conferência sobre racismo no Durban 25 anos atrás. Ela é coordenadora do combate ao racismo e discriminação racial do UNESCO. E em 95 ela publicou um capítulo onde ela justamente estava comparando o racismo, como que o racismo, né, funciona tanto nos Estados Unidos como no Brasil, né? Então, nos Estados Unidos, o racismo era totalmente explícito dentro dessas políticas de controle da natalidade, né? E ela cita Angela Davis para falar sobre o que era demandado para os privilegiados como um direito, né? Por exemplo, das mulheres brancas, o direito de decidir de ter ou não ter filhos, passou a ser interpretada como um dever para as mulheres pobres, ou seja, que as mulheres pobres não deveriam reproduzir e não deveriam ter filhos. Então, teve leis de esterilização compulsória nos Estados Unidos no século XX, né? Que eram estratégias abertamente racistas e que incluiu a esterilização involuntária dentro dos Estados Unidos e Porto Rico, onde durante o governo do Roosevelt, 35% das mulheres de Porto Rico foram esterilizadas sem seu consentimento. E muitas vezes até sem seu conhecimento. Então, eram leis explícitas, assim, né, de eugênicas, nesse sentido, né, totalmente baseado numa ideia de limpeza racial e abertamente racistas. A Edna Roland vai comparar com o racismo e políticas de planejamento familiar no Brasil, né, onde a gente vê mais a violência estrutural e racismo estrutural operando. Então, não tem tido leis tão explícitas como teve nos Estados Unidos, mas ela aponta tendências suspeitas, por exemplo, nos anos 90, de fecundidade e crescimento populacional das mulheres negras e pardas no Brasil,
que declinou mais que dentro das mulheres brancas entre 80 e 90, e maior investimento, por exemplo, em programas de planejamento familiar no Nordeste, inclusive com dinheiro estrangeiro dos Estados Unidos. E nessas áreas e regiões do Brasil também tinha as maiores taxas de esterilização. Então, por exemplo, em 91, né, ela traz um dado que a esterilização representava 62,9% das mulheres usando algum tipo de método. Desculpa, tem uma coisa aqui no slide. Então, acho que ela faz uma provocação, né? Duas falas dela eu queria trazer aqui, porque eu acho muito importante, né? Primeiro, o que significa o direito de escolher quando não tem o poder para determinar as condições sociais na qual a escolha é feita. E também que a fecundidade foi reduzido no Brasil, um custo altíssimo pago pelas mulheres a quem foi vendido um sonho impossível de se realizar sem que se altera a cruel concentração de renda no país, né? Então, essa ideia de que, se você tiver menos filhos, você vai poder se dedicar mais ao seu trabalho, você vai ter uma vida melhor, mas nada foi feito fora essa, ou seja, novamente, essa categorização e esse foco, né, uma forma extremamente um foco só na questão, por exemplo, de ter ou não ter filhos, e não em todo esse contexto que o conceito justamente da justiça reprodutiva vai apontar como fundamental para as mulheres de fato fazerem decisões de ter ou não ter filhos, e se tiver filhos, de ter tudo o que precisaria para esses filhos, e se não tiver, também ter todo o acesso que precisaria nas políticas públicas para, né, ter um emprego que paga bem, que dá, né, com todos os direitos trabalhistas, enfim. Então, ela chama atenção, né, para essa falta de reduzir toda uma questão sobre ter ou não ter filhos, sem focar nesses outros campos de direitos sociais que são tão fundamentais. Então, vou repassar muito rápido aqui por Zika, para ir fechando, mas destacando que, né, aqui a Edna Holland está publicando assim em 95, e aí 20 anos depois a gente vai ver novamente várias questões, né, de como o racismo também atravessou a forma que o Zika vírus foi desenvolveu aqui no Brasil, né? Então, em 2015 há esse alerta e rapidamente, né, assim, os primeiros casos são no Nordeste do Brasil, e o Nordeste vai se manter como foco também da epidemia no país, né, durante, né, até mesmo depois, né, então aqui são os primeiros casos, aqui em 2006 e 2017, e aqui também mostrando essa concentração na região do Nordeste do país. E aí um texto que eu incluí na bibliografia, da Laura Carvalho, ela vai falar sobre essa questão do racismo ambiental, né, como um fator explicativo da epidemia do Zika, né, que é essa separação, novamente, entre políticas de saúde e, por exemplo, nesse caso do saneamento básico, né. Então, e ela fala algo que eu acho muito, e também destacando o que a gente viu também com a epidemia da Covid-19, que foi uma falta total do registro da recorte racial da epidemia, né? Então, que em 58,7% dos casos de registro, o registro de cor e raça não foi realizada, né? Então, na maioria dos casos, a questão da cor e raça das mulheres nem foi registrada por profissionais de saúde, mas a partir de análises, né, das mulheres com provável infecção pelo vírus Zika, onde foi registrada a questão de cor e raça, aproximadamente 64 são mulheres negras, né, em idade fértil. Então, entre as gestantes, provavelmente 63,5% das mulheres infectadas eram mulheres negras. Então, novamente, essas questões, né, desses recortes e também essa falta de dados que invisibiliza, né, a forma que essas epidemias afetam de uma forma extremamente desproporcional a população negra. E ela traz essa ideia também, novamente, de como políticas de combate têm sido muito focadas na perseguição de mosquitos, né? Então, por sinal, são os mosquitos que estão sendo perseguidos e não foco nessas outras questões, por exemplo,
como saneamento básico, que é exatamente o que a gente viveu na questão da pandemia. Então, né, de não focar nessas questões mais estruturais sobre moradia, sobre trabalho, sobre o que são os trabalhos essenciais que precisariam as pessoas para ficar em casa, questão de saneamento básico de novo. Então, se repete nesse sentido. E ainda com a questão do Zika, foi uma discussão também muito grande sobre o aborto, né? Então, tanto aqui é um meme que foi feito, um card pelo pastor Marcos Feliciano, comemorando o fato de que o STF não autorizou o aborto em casos de Zika, como uma questão de que a vida venceria, né, a partir disso. E também, em outro campo, o AB e vários campos ativistas que promoveram vários debates sobre, né, a questão do aborto e o Zika. Então, era um debate também muito forte nos movimentos sociais e de ambos os lados, né, de quem estava a favor do aborto como opção para as mulheres com Zika, e o outro campo também que comemorou o fato do STF que rejeitou, né, houve uma ação em 2016, aí eu trago aqui também uma fala da Jacqueline Pitangui, que é uma feminista muito importante, que participou bastante nesses debates, como a antropóloga Débora Denise também, sobre a importância do aborto, no caso do Zika, e que isso realmente acabou suscitando, né, ressuscitando um debate no Brasil sobre a legislação brasileira no aborto. Porque o aborto continua no Brasil, por exemplo, a quarta causa de mortalidade materna, e que especialmente afeta as mulheres pobres e as mulheres negras. E aqui tentou, né, no 2016, com uma ação direta de constitucionalidade, que pediu, né, acesso legal ao aborto para gestante com sintomas do Zika, mas o STF rejeitou, né, e só em 2020. Então, e ao mesmo tempo que não houve, né, as mulheres que tiveram crianças que nasceram com microcefalia, sem acesso ao básico, né, para poder cuidar de seus filhos, né, então, novamente, essa ideia de que a vida venceu, que vida seria essa que venceu, e essa questão, né, desse desconexo total entre as questões, né, mais sociais, culturais, que acho que isso também traz de volta toda a nossa discussão também sobre a teoria da reprodução social. E aí eu queria só terminar um pouco com essa como um campo de forte mobilização, que eu acho que tem muitas mobilizações internacionais, e a gente está num momento também muito interessante, histórico, no sentido de ter alguns ganhos, né, esse campo dos justiça reprodutiva e direitos sexuais, por exemplo, na Irlanda, que é um país extremamente católico, que em 2018, em um referendo popular, decidiu por retirar a lei que criminalizava o aborto. Então, aqui são ativistas comemorando, como também aconteceu na Argentina, e ao mesmo tempo em outros lugares, né, como a Polônia aqui, e nos Estados Unidos mais recentemente, que tem tido decisões onde foram passos para trás, né? Então, é um momento com alguns ganhos em alguns campos e em outros campos algumas perdas, né, no campo dos direitos reprodutivos, e que acho que, especialmente na apresentação do professor Alexandre Bortolini, a gente vê, né, essas relações, né, entre de pensar, e aí eu vou fechando, aqui tem as referências que eu comentei, e eu vou tirar vou parar de compartilhar para poder ver vocês, mas acho que a gente tem visto cada vez mais esse campo, né, de gênero e sexualidade como um campo, e agora nessa época também eleitoral, enfim, como essas questões sempre voltam para o centro do debate, né? O aborto tem sido também um campo extremamente central nas discussões políticas e de mobilização, né, de campos políticos nos Estados Unidos e no Brasil também,
Então, a centralidade dessas pautas, né? Acho que às vezes são tratados como pautas que seriam externos, mas, na verdade, quando a gente vai falar sobre questões de política, de direitos e direitos humanos, a questão do gênero e sexualidade é muito, é absolutamente central, né, nesse debate, e como que esses discursos são utilizados e manipulados. Então, acho que o aborto tem sido um campo específico de muito central, né, nesses debates eleitorais, né, especialmente, mas também para além de campanhas eleitorais, que eu acho que eu sei que no campo da educação especificamente, né, tem sido algo já muito decisivo também. Enfim, queria parar por aqui, abrir também para, se tiver, foi muita informação, acho que eu fui, né, fui falando também, me achando talvez um overload de conceitos e ideias, mas se tiverem também perguntas, estou aqui também para debater com vocês, trazer também, se quiserem que eu aprofundasse, né, eu dei um geral de várias coisas, então posso também aprofundar eventualmente algumas temas nesse tempo que falta. Bom, professora, foi maravilhoso, na verdade. Se eu pensar o nosso curso de extensão, ele é formado de 15 episódios, né? E são 15 aulas, a sua foi uma das aulas. Mas a sua aula já começa pelo título, né? Saúde, gênero, sexualidade e direitos humanos. Só aí já são 4 tópicos enormes. A sua aula mereceria, na verdade, uma disciplina inteira, Sim. num curso de mestrado ou doutorado. Que eu dou. Pois é, que o Então, conteúdo é espantosamente grande, é maravilhoso, e leva a gente, né, a viagens lúdicas incríveis. Você se cita, né, vários sociólogos, você esbarra em filosofia, lógico, e, por exemplo, quando você começou a falar na saúde lá, que a nossa saúde não é só biológica, ela também é cultural, é da relação, é educacional, de todo o ambiente que a gente está inserido. Até eu lembrei que eu assisti na segunda-feira aquele programa Filosofia Pop, no Sesc TV, que é um programa que é de filosofia da Márcia Tiburi, em que ela recebe convidados para falar sobre um tema. E na segunda-feira, um programa reprise, né, de uns anos atrás, de 2019, na verdade, ela falou sobre loucura. E aí, citando, né, entre as várias citações, ela citou Antonin Artaud, que o Antonin, que foi um teatrólogo francês, né, um escritor, ele escreveu, ele criou o conceito, né, do corpo sem órgãos. Quer dizer, o nosso sim, corpo, na verdade, não seria o nosso, não é o nosso corpo, é todo esse ambiente que nós estamos inseridos, né, toda essa relação que nós estamos inseridos. E aí, quer dizer, eu comecei a ver que sua aula mereceria que, já naquele início, se fosse uma aula só para aquele início, depois vários outros tópicos que você tratou, maravilhosa. Tá? É bom que você deu para a gente conhecimento amplo, né, sobre o tema. Né? Preparou a gente para querer muito mais, né? Querer seu curso. sim, eu queria um pouco, enfim, de provocar, dar um pouco um panorama, né, de que está sendo, como que, onde que as pessoas está, né, atuando, e só dentro também da área que eu mais atuo, né, que é da perspectiva mais antropológica e também nesse campo do ativismo dos direitos reprodutivos e sexuais. Vamos encerrar então, a professora Maria do Céu vai fazer o encerramento. Não, antes da Maria do Céu, você, por gentileza, quer falar algumas palavras finais, professora Laura? Não, só agradecer mesmo e só isso, não, agradeço e eu fico, vou botar aqui meu e-mail no chat, que eu fico né, à disposição caso depois surjam dúvidas ou tiver Excelente. interesse. Laura.rebeca, com 2 Cs, Murray, Uhum. com Y no final, @gmail.com. Eu vou colocar na sua bio, na página do seu episódio, tem a sua bio, eu vou acrescentar o seu e-mail lá, tá Tá, bom? perfeito. Então tá, muito obrigado pela palestra, tá? Professora Maria do Céu, vamos encerrar? Laura, foi maravilhosa a sua aula, né? Como o Júlio já comentou, todos aqui, cheia de conceitos, né? Cheia de coisas para a gente realmente pensar, né? Eu, em particular, eu tenho um fascínio muito grande desde que eu fiz o mestrado com Foucault.
ele mostra como nós temos nessas instituições que a gente fala, inclusive na saúde, no hospital, e, enfim, todas essas questões que nós vivemos no dia a dia, a relação do controle social, do poder, e um poder invisível que a gente não sente, não percebe, mas é que nos orienta essas nossas relações que a gente tem, inclusive a questão econômica, social, então faz o papel que o capitalismo quer e deseja, né? Uhum. E eu achei também outro assunto importantíssimo pela questão hoje que a gente vivencia do feminicídio, né? Uhum. Que vem crescendo cada vez mais e mais nas populações também, as mulheres negras, pobres, né? Que estão vivenciando cada vez mais isso. Enfim, e a sexualidade, que é importantíssimo, por que se controla tanto essa questão, né? Porque Uhum. o indivíduo que trabalha bem essa questão da sexualidade trabalha a autonomia. Eu vejo Uhum. dessa maneira. E não é isso que essas pessoas que fazem o controle social querem, né? Um ser Uhum. autônomo, que pense, que seja consciente. Então, acho que a tua aula foi importantíssima, extremamente atual para tudo que a gente está vendo aí, né? Enfim, a gente querendo poder fazer mais as pessoas ficarem mais alertas, né? E com a mente mais aberta para tudo isso que está acontecendo. E eu te agradeço, muito obrigada mesmo por tudo que você trouxe, por todo esse conhecimento que você trouxe mais uma vez para nós, e que com certeza não vai ser a última. Muito Muito, obrigada por esse momento, sim, essa muito oportunidade. obrigada. E obrigada também a Fernanda e Josi pelos comentários agora, especialmente de lembrar, né, o que Sueli Carneiro fala também sobre Foucault. Acho que essa é uma boa lembrança que devo incorporar também. Então, muito obrigada, gente. Obrigada a você, Laura. E obrigada a todos e todas que estão aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, Uma boa noite, pessoal. boa noite, Tchau, professora gente. Boa Laura. Boa noite. noite, Obrigada, Maricel. Laura. Boa noite, Rita. Boa noite, pessoal. Boa noite, Foi muito boa gente. aula. Eu tô calado porque é muita coisa para pensar e refletir, mas foi muito boa aula. E semana que vem é a última, né? É a última. Com muita alegria, com muita Isso mesmo. explosão. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.